Olá, internautas do J+, hoje mais uma vez a coluna em vídeo, né, como todo sábado a gente faz, e recebendo convidado. Eu estou aqui com o Marco Antônio, que foi candidato na última eleição em Três Barras, foi o terceiro colocado, e que a gente vai conversar hoje sobre política, eleições, a perspectiva para o ano que vem, a perspectiva atual da política, né, e um dos motivos que levaram a convidar o Gordinho, que muita gente conhece, a fazer essa entrevista, foi o fato de que a gente teve recentemente a informação de que o Gilson Nagano está inelegível por conta de uma sentença judicial. E isso muda muito a perspectiva das próximas eleições em Três Barras, considerando que o atual prefeito, Luiz Shimogiri, não pode concorrer à reeleição. Que, obviamente, naturalmente, ele vai indicar alguém que terá a sua bênção, né, como candidato, mas isso muda muito a perspectiva. Quer dizer, o principal candidato desse nome, que ainda não se sabe qual é, que viria a ser indicado pelo Shimogiri, não pode concorrer. O caso do Gilson, né, que ficou em segundo lugar na última eleição. E isso abre um caminho aí para o Marco Antônio bastante promissor. A gente vai começar falando disso, mas depois eu vou falar sobre outros assuntos também. Obrigado por ter aceitado o convite, Gordinho. Eu queria que você comentasse isso que eu acabei de falar aqui. Olá, Ednei, um grande prazer estar aqui novamente com você, conversando e falando sobre política, falando sobre Três Barras. Uma saudação também para o telespectador, especialmente da minha Três Barras. Ednei, a gente sai de um processo eleitoral e já daqui a pouco começa outro, as pessoas começam a falar e aí estamos nós nesse caminho. Esse fato que você relatou em relação ao Gilson, realmente houve uma sentença judicial num processo eleitoral decorrente de ilícitos eleitorais que supostamente foram praticados. Saiu a sentença aqui em Canoinhas. A sentença, ele foi condenado, ele, a chapa, né, como todo, ele e o vice dele, só que eles recorreram para o TRE. Então, essa decisão só vai passar a valer realmente, a inelegibilidade só vai passar a valer a hora que for confirmada pelo Tribunal de Justiça, pelo TRE, pelo Tribunal Regional Eleitoral, e possibilidades de recurso para Brasília também. Levando em consideração que essa sentença seja mantida e que realmente haja inelegibilidade antes da próxima eleição, realmente abre um leque muito grande em questão de candidaturas e pensando em nomes individuais, como você bem falou. O atual prefeito Luiz Shimogiri já está cumprindo a sua reeleição, não pode ser candidato, abre esse espaço, inegavelmente mostrou a sua força na eleição passada. Ninguém governa o município por 5 mandatos à toa, então mostrou politicamente a sua força. O Gilson foi o segundo colocado, também naturalmente, quando disputa uma eleição dessa, fica com o nome para a próxima eleição, seria um candidato em potencial, e com a ausência desses dois nomes no campo, inegavelmente que abre realmente um espaço muito grande para pessoas que já foram candidatos, como é o meu caso, como para outras pessoas, vereadores que tem lá em Três Barras, lideranças políticas que tem lá em Três Barras, que, se fizerem o trabalho, vão se credenciar a uma candidatura daqui em 2024. A gente viu a última chance que o MDB, que o seu partido teve de governar o município, já foi há mais de 2 décadas, né? 96. Uhum. Há uma má vontade com o MDB por parte do eleitor. Como é que se detecta esse comportamento do eleitor com o MDB? Porque o MDB teve candidatos na sequência. Eu acho que não é a má vontade com o partido, Ednei. Não é uma má vontade que você possa pegar. Inegavelmente, a nível nacional, o MDB passou por momentos críticos e isso aí, inegavelmente, para o eleitor que não está tão atinado com a política do dia a dia, há essa repercussão. Mas lá em Três Barras eu não vejo assim. Cada eleição é muito pontual. A nossa eleição na última eleição, no ano passado, inegavelmente, o que nós enfrentamos? Enfrentamos um poderio da máquina pública, utilizada pelo prefeito indo para a reeleição, utilizada no bom sentido, estou falando, mas ele sabe como usar a máquina para reverter em voto, e do outro lado tivemos um poderio econômico muito grande, que ficou atestado nessa sentença aí que você relatou. Então nós tivemos essa polarização entre máquina e o poder financeiro, e nós ficamos ali numa eleição que a gente sabíamos que era dura uma eleição, fizemos uma campanha andando de casa em casa e sem muita infraestrutura, e avaliamos como boa a nossa votação. Pegamos 15% do eleitor trêsbarrense, que é um número que não dá para desprezar.
Então eu não vejo que seja uma má vontade com o partido. Mas cada eleição tem a sua história e a peculiaridade da última eleição é essa que eu falei. Então não senti, eu também, não, eu e o meu companheiro de chapa, o Luciano, nas andanças nossas pelo município de Três Barras, não sentimos essa rejeição ao partido, à sigla partidária. Então não podemos dizer que é por não querer o MDB. Eu falo, claro, você recorta a última eleição, mas eu falo de todas as últimas eleições. A gente teve o Jota, né, que foi candidato. Mas o Jota foi pelo PSDB. Pelo PSDB. O MDB estava junto nessa campanha. O João Basílio foi candidato. Exatamente. Cada eleição tem a sua característica. Então, claro que para mim fica difícil agora, num pouco tempo, tentar trazer o que aconteceu em cada eleição. Mas não foi a rejeição ao MDB. O que a gente vê é isso. O MDB, pelo contrário, o MDB é um partido que vem desde a década de 80. Meu pai foi o fundador, junto com o grupo dele lá na época, sempre rivalizou muito com o candidato da situação e sempre chegando junto. Então, eleições decididas por 8 votos, como aconteceu em 88, 82, que foi a primeira eleição dele, que ele ganhou a eleição individualmente, só que tinha sublegenda. Então, você veja que não é questão partidária, é questão da conjuntura de cada eleição. Agora, Marco, você tem um desafio que é se permanecer na memória do eleitor, né? Que talvez hoje você esteja, mas tem 3 anos pela frente, né? A gente percebe assim que quando você estava na Câmara de Vereadores, que foi o mandato passado, né? Você cumpriu na Câmara de Vereadores, você sempre estava trazendo assuntos, né? Propondo debates no sentido de se permanecer né? No cenário de discussão. Como fazer isso agora? Uma das coisas que geralmente se faz é se candidato a deputado estadual, por exemplo, né? Para ganhar espaço na mídia, por exemplo. Essa é uma das coisas que você ventilou. Olha, Ednei, candidatura a deputado estadual, nesse momento, não passa pela minha cabeça. A gente tem que reconhecer a limitação, né, de cada um. Inegavelmente, o polo eleitoral da região é Canoinhas, então, se for para ter um candidato a deputado estadual, a gente parte primeiro pela questão de Canoinhas, para depois ir nos municípios que estão em torno. Adiantando, acho que não temos, falando partidariamente, acho que o MDB mesmo aqui em Canoinhas, com todo respeito às pessoas, mas eu acho que não tem um nome que você consiga, que reúna condições para uma candidatura viável a deputado estadual. Então, no meu caso particular, não passa por essa situação. Mas também, Ednei, não passa por mim, ou eu não tenho uma intenção assim de viver os 4 anos, ou esses 3 anos que vem agora, pensando na próxima eleição. Então, o que a gente vai fazer? Eu estou cuidando da minha atividade profissional. Claro que a política está no sangue. As questões da sociedade só se resolvem através da política. Então, o que eu quero? Eu quero contribuir com Três Barras. Muito pelo contrário do que alguns podem pensar, ou alguns pensam quando saem derrotado de uma eleição. Eu não saí com nenhuma mágoa. Saí agradecido tanto do eleitor que nos depositou o voto, como do nosso grupo que nos acompanhou, e assim como muitas pessoas que não votaram em nós, mas que torciam por nós, mas que tinham outros compromissos. Então, assim, eu quero contribuir com Três Barras, quero ajudar no que for preciso. A gente sabe, como se falou, enquanto vereador, a gente talvez tenha mais condições de estar nesse debate público, mas aonde eu for chamado, como for chamado para contribuir com Três Barras, eu vou contribuir. E questão de eleição, propriamente dita, em 2024, vários fatores influenciam, passando desde a questão familiar, que é uma decisão que tem que ser conjunta, e hoje nós estamos bem tranquilos, fora do mandato. Então, assim, se for para acontecer, vai acontecer, a gente vai trabalhar, mas não estou fazendo planos e agindo com esse objetivo. Certo. E nesse cenário você viria quem como um bom nome, um nome que você vê como viável para disputar a Assembleia Legislativa para representar o Planalto Norte, que esse é um grande problema para a gente. A gente não tem um representante hoje, justamente por conta dessas questões que você traz um olhar até bastante importante, né? Quando você diz, não, a gente tem que ver quem realmente tem chance, não adianta se lançar só para atrapalhar o outro, né? Exatamente. Eu acho assim, nós estamos num período, passando por um momento de falta de liderança política na região. Inegavelmente. Inegavelmente, o último líder político da região foi o Dr. Aguiar, junto com ele, talvez até com uma maior liderança, o Mauro Mariani,
e hoje nós estamos vivenciando um período de ausência dessa liderança. Os motivos dessa ausência eu não posso precisar. O que eu penso? Cada município vai ter que fazer o seu dever de casa, ver o que é possível fazer para se levantar. Mas eu, com toda sinceridade, hoje não vejo uma figura política dentro do MDB que consiga ter essa viabilidade. De outros partidos, de outros partidos aí fica até difícil para a gente falar, né? Mas naturalmente hoje o político que está que aproveitou que aproveitou bem esse período de pandemia, que conseguiu organizar pela questão regional, é o prefeito de Canoinhas. Eu acho que isso é qualquer um, independente de ser favorável a ele ou não, mas qualquer um diagnostica essa situação. Que hoje um nome que teria chances de eleição seria do prefeito Beto. Mas, como eu falei, respeitando, a gente sabe que aqui em Canoinhas estão passando por um momento de rivalidade política, inclusive o MDB sendo oposição, mas a gente respeita essa situação, não quero entrar nesse mérito, mas inegavelmente fora do território de Canoinhas e pensando numa questão regional, o nome do prefeito Beto Passos é um nome que, se você perguntar para um eleitor que não tem nenhum vínculo político, se perguntar o nome, vai ser o nome do prefeito Beto Passos. Ele tem dito, né, que não é candidato, e o Pique, que é o vice, tem dito que é pré-candidato a deputado estadual. É interessante se falar sobre essa questão do MDB, porque o Pique repete, né, que o MDB é que o atrapalhou na eleição passada, porque ele teria muito mais chances que o Leoberto, que ele precisava de menos votos para ser eleito, né? Nesse cenário, o Pique seria um bom nome? Olha, é difícil para a gente analisar individualmente, sabe, Ednei? Eu conheço pouco do Pique, a gente sabe que pode ter questões aqui internas, de Canoinhas. O Pique, analisando a questão de conjuntura, naturalmente o Pique, por estar num partido menor, precisa de um número menor de votos, então talvez tenha uma chance de eleição. Agora, se é um bom nome, se vai ser um bom deputado, aí... Eu falo mesmo dessas condições técnicas. Quer dizer, talvez a facilidade para chegar lá, talvez tenha essa possibilidade, sim. 2022 é um ano que se fala muito, já se adiantou muito, né, a eleição. É incrível como já se adiantou por causa do cenário nacional, essa instabilidade e tudo mais, né? E a gente viu na eleição passada, na eleição nacional, do quanto o Bolsonaro foi influente na eleição local, né? Porque os candidatos dele, tanto a governador como a deputado, foram eleitos em massa, né? Gente que totalmente desconhecida foi eleita. Você acha que esse cenário se repete ano que vem? Talvez não com tanta intensidade, mas vai se repetir. A gente analisa, vê a questão de pesquisas e tudo mais, a gente vê que o presidente Bolsonaro ainda tem uma força muito grande aqui em Santa Catarina, aqui na região, então, inegavelmente, os candidatos do Bolsonaro vão ter uma vantagem. Agora, não sei se com aquela intensidade que decidiu as eleições do passado. Eu acredito que, até pelos problemas que tiveram entre Bolsonaro e Moisés, falando de governador, talvez o eleitor não vá de fio a pavio em cima do número que o Bolsonaro pedir. Né? Talvez vá fazer essa avaliação. É o que a gente espera, né? Que o debate e a escolha sejam pensando aqui em Santa Catarina, no nosso caso aqui na região. Né? O Carlos Moisés já tem uma avaliação bem diferente daquela que ele teve na eleição, que foram 70% dos votos, 72% dos votos aqui na nossa região. Quer dizer, já há um enfraquecimento. E o curioso também, que eu percebo, pelo que eu leio nas redes sociais, que apesar de o governo ter feito uma agenda extremamente positiva para a nossa região, compra do Sagrado, 10 milhões para obra de infraestrutura aqui em Canoinhas, obra de CI, um anúncio, né, bastante robusto. Mesmo assim, as pessoas não gostam dele. Me parece, assim, quando eu vejo, né, não sei se é a mesma percepção que você tem. Eu tenho essa percepção. Parece que muito pela essa questão do rompimento dele com o Bolsonaro. Então, principalmente o eleitor bolsonarista vê nele um certo traidor, né, porque se elegeu na onda Bolsonaro e daí rompeu. Tem a questão dos respiradores também, né, que ainda, apesar de ele ter sido absolvido nas instâncias ordinárias, fica essa questão em cima dele. Então eu acho que é mais ou menos por isso, né? Ainda falando do bolsonarismo, você disse que acha que vai ter uma influência no ano que vem, mas é interessante a eleição municipal.
né, que eu também particularmente acho que é uma coisa muito diferente, mas o fato é que André Neves em Três Barras e Ivan Kraus aqui em Canoinhas foram muito mal votados diante do que teve de votos em Bolsonaro, e eram candidatos declaradamente bolsonaristas. É que em cidades menores, como Três Barras, Canoinhas, um pouco maior, o contato do eleitor com o candidato é muito grande. Então você não tem aqueles efeitos e aqueles fenômenos em cidades grandes que as pessoas votam sem conhecer. Então, eleição municipal, a presença tem que ser constante. Né? E outras coisas interferem, né? Como eu falei no começo, o poderio da máquina pública, poderio econômico, que a gente sentiu muito lá na eleição. Então, isso são questões que interferem também na eleição municipal. Você saiu de uma Câmara de Vereadores onde você era quase que voz única ali de oposição ao governo, né? E essa atual legislatura já tem um número maior de vereadores de oposição. Como é que você está avaliando o mandato deles e a relação deles com uma maioria governista ainda? Olha, o que a gente tem sentido lá agora na Câmara, eu quase não tenho acompanhado as sessões, mas o que a gente conversa com a nossa vereadora, com a Josi, é que parece que também já não há tanta oposição, assim, parece que o prefeito já conseguiu fazer alguns acertos ali com vereadores que se elegeram na oposição, então parece que está meio relativizada essa situação. Avaliar o trabalho deles é difícil, eu acho que todos estão querendo fazer o melhor pelo município, cada um da sua forma, como a gente fez lá atrás e como os companheiros fizeram lá atrás. O fato é que não está havendo muita matéria polêmica ou matéria que demande maiores discussões lá na Câmara, pelo que a gente tem visto. Não está havendo muitos projetos de lei do Executivo, então não está havendo esse embate que houve no mandato passado, mas que também houve a partir mais do segundo ano em diante. O primeiro ano também foi mais tranquilo. Dito que o prefeito lá deve estar organizando a casa com a nova equipe, organizando a casa, apesar de ele estar na reeleição, mas uma nova equipe. E acho que as questões mais estruturais vão vir ainda aí pela frente e a gente vai poder analisar mesmo a postura de cada um. Bom, você obviamente, né, que se colocou como oposição ao governo do Shimoguiro foi reeleito, e agora você tem uma visão diferente 9 meses depois desse segundo mandato consecutivo do Shimoguiro? Não, a visão é a mesma, né, a visão, na verdade, esses 9 meses do governo, esse segundo governo praticamente ainda não começou, né, os meus pontos de divergência com o atual prefeito continuam, claro que, como eu sempre falei, a gente mantém um respeito pessoal, uma cordialidade. A minha forma de fazer oposição lá na Câmara, nos 4 anos que passaram, sempre foi com muito respeito à pessoa dele, e da mesma forma, e a gente tem um bom diálogo. Eu já tive algumas reuniões com ele, terei agora em breve também uma outra reunião. A gente tem os contatos com deputados, inclusive, entrando nesse assunto, eu estou vinculado ao Cobalcini, ao deputado Cobalcini, então a gente tem esse pensamento de trabalhar por Três Barras e jamais vamos criar nenhum óbice à administração do que está lá. Mas claro que discordamos em pontos estruturais muito grandes e a visão continua igual, não houve nenhuma modificação nisso não. Tá certo, conversei então com o Marco Antônio de Souza, que é o Gordinho, né, ex-vereador, foi candidato a prefeito de Três Barras na eleição passada, falando sobre eleições do ano que vem, sobre a política tresbarrense. Muito obrigado, Gordinho, seja sempre bem-vindo aí nos nossos estúdios. Eu que agradeço, Dini. Muito obrigado. Até a próxima.